Bom dia, gente boa. Bom dia. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que Tu nos deixas viver. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu peço que de um modo muito especial Tu estejas falando aos nossos corações. Glorifica, Deus, o Teu nome em nossas vidas. Nós Te pedimos que aquilo que conversarmos aqui, que seja aplicado em nossos corações e que possamos, ó Deus, sair deste lugar com uma bagagem maior do que a que chegamos e com a nossa vida transformada para melhor, de modo que durante essa semana nós sejamos mais parecidos contigo do que na semana passada. É a oração que eu faço, porque eu sei, ó Deus, que em nós mesmos não há condições para isso, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para nos ajudar. E assim oramos para a Tua glória, na força do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, vamos lá para a última lição da palavra e vida do trimestre, né, de abril, maio e junho, falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. E a gente tinha falado no encontro passado sobre o primeiro e grande mandamento, que é a questão de amar a Deus. E o segundo grande mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus 22, versículo 39. E, de acordo com o texto do pastor Hamilton Lourenço, Paulo era, contando aqui uma história, né? Paulo era um mecânico honesto, trabalhador e, além de carregar sua mala de ferramentas, fazia questão de carregar em seu coração a bondade e o amor ao próximo. Quando voltava para casa, depois de um dia cansativo, quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento. Chovia forte naquela noite. Quando se aproximou, viu uma senhora dentro do carro e logo percebeu que ela precisava de ajuda. Parou seu carro mais à frente e se aproximou. Assustada, aquela senhora pensou que pudesse se tratar de um bandido. Quando Paulo percebeu que ela estava amedrontada, ele assegurou: eu estou aqui para ajudá-la, senhora. Não se preocupe. Meu nome é Paulo e eu vou trocar seu pneu furado. Paulo então se abaixou, colocou o macaco e levantou o carro. Logo, ele já estava trocando o pneu. Ficou encharcado, sujou-se de graxa, machucou uma de suas mãos. Enquanto Paulo apertava as últimas porcas da roda, ela abriu a janela e começou a conversar com ele. Disse-lhe que não era dali, só estava de passagem e que não sabia como agradecer a preciosa ajuda. Paulo apenas sorriu enquanto se levantava. Ao final, aquela senhora perguntou quanto lhe devia. Tinha imaginado tudo de ruim que poderia ter acontecido se Paulo não tivesse parado e ajudado. Paulo não pensava em dinheiro. Tinha dentro do seu peito o amor ao próximo. Era o seu modo de viver. Assim respondeu: se quiser me agradecer, da próxima vez que a senhora encontrar alguém que precise de ajuda, dê para esta pessoa aquilo que lhe fiz. Ajude, ame ao próximo. Então, a gente se depara com uma cena que me lembra um filme que já tem décadas, né, chamado Corrente do Bem, e que às vezes a gente se depara, né, com oportunidades de sermos um Jesus na vida de alguém, né? E é interessante que nós muitas vezes, eu não sei se é por causa do costume, né, com a vida religiosa, e eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, muitas vezes, a questão da gente às vezes praticar religião no piloto automático e perder a chance de ser um pequeno Cristo na vida das pessoas. E a gente olha aqui, por exemplo, na situação desse homem, em que numa condição normal ele poderia estar na internet falando de amor ao próximo e ali onde ninguém estava vendo, seguir sua vida, certo? Até porque a gente vive um tempo tão complicado
que às vezes você vai ser gentil com uma pessoa e você pode ser mal interpretado, tem isso também, né? E ele passou por cima disso tudo pela intenção de ajudar. E continuando aqui, alguns quilômetros depois a senhora parou em um pequeno restaurante. A garçonete lhe trouxe uma toalha limpa para secar o cabelo molhado e lhe dirigiu um sorriso. A senhora notou que a garçonete estava quase no final da gravidez e isso não mudou seu bom humor. Ficou surpresa com a gentileza de alguém que tinha tão pouco tratar tão bem a um estranho. Então se lembrou do Paulo. Depois que terminou a sua refeição e enquanto a garçonete buscava o troco, a senhora se retirou. Quando a garçonete voltou, queria saber onde a senhora estava. Então notou algo escrito no guardanapo e sob ele 5 notas de R$100. As lágrimas encheram seus olhos. Quando leu o que a senhora escreveu, dizia: você não me deve nada, eu já tenho bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou ajudando você. Meu coração está cheio de amor ao próximo. Aí a gente vê uma outra situação, né? O quanto uma ação abençoadora contagia uma outra pessoa. E eu não sei você, mas assim, eu percebo que o inverso também acontece. Eu lembro de uma situação, agora não lembro se foi a matéria que deu, em que uma pessoa ela tinha dado um golpe numa outra pessoa. Agora eu não lembro se foi uma situação de carro, de celular, alguma coisa assim, que a pessoa pagou por algo e aí nisso ela foi lesada, né? Não sei se a coisa era roubada, alguma coisa do tipo. E aí, quando a pessoa entrou em contato, né? Eu não sei se foi esses golpes, né, relacionados a celular, a conta bancária, alguma coisa assim. E a pessoa disse para ela assim: olha, muita gente já me deu golpe. Então eu não estou sentindo a consciência pesada por ter feito isso não, porque isso acontece, eu acordei e agora também vou fazer com os outros. Então a gente percebe que assim, pessoas feridas ferem, né? E pessoas abençoadas abençoam. E é aí onde, por exemplo, eu sei que é difícil, né, até falar um negócio desse, porque o meu lado ruim discorda disso que eu vou dizer aqui agora, mas assim, as pessoas que mais injuriam a gente são as que mais precisam ser amadas, sabe? Porque eu lembro muito daquela frase da música do Chorão, né? Quando ele fala que o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Gente feliz não perturba os outros, né? Porque assim, quem está feliz está querendo curtir a vida. Então, aí você vê assim, por exemplo, quando você vê gente muito perturbada, é certo assim, essa pessoa não está bem. Porque, pensa comigo o seguinte, uma pessoa que está feliz no seu trabalho, ou feliz no seu casamento, feliz na sua igreja, feliz no seu ministério, alguma coisa do tipo, ela está querendo curtir aquilo que ela está vivendo. Só alguém feliz que vai gastar tempo para de alguma forma causar infelicidade na vida de alguém. Assim, não tem explicação. É o seguinte: a pessoa vai gastar tempo, energia para ficar só ali para de alguma forma perturbar a vida de alguém. Então a gente observa, né, a importância que tem, né, olhando essa história, a questão, né, de alguém que assim, por exemplo, quando alguém abençoa você no nível que você assim, poxa, eu não tenho como pagar isso que a pessoa está fazendo por mim. Então quando a pessoa pensa assim, é algo do tipo: eu só tenho um jeito de pagar, fazendo isso por alguém. Né? Então é algo, né? É como, por exemplo, se a gente pensar no cuidado, né, da mãe da gente, ou aqueles que não foram criados pela mãe, né, pelo responsável, pela avó, pelo tio, sei lá, aquela coisa de assim, como é que você paga alguém que passou a madrugada acordado contigo? Como é que você paga alguém que foi para cima e para baixo atrás de hospital quando você era pequeno? Como é que você paga uma coisa dessa? Você não tem como pagar. Né? E como é que você faz isso? Abençoando alguém. Né? Então, essa questão é interessante, porque imaginemos se o mundo fosse assim. Imagine se de repente, né,
os parlamentares, quando eles discutissem leis, eles pensassem verdadeiramente no povo, independentemente se eles vão ser reeleitos ou não. Imaginemos, né, se os pastores eles pensassem realmente no rebanho, independentemente se eles vão ser valorizados, reconhecidos ou não. Imaginemos, né, se os diáconos eles pensassem na igreja e no pastor, independentemente se eles vão ser valorizados ou não. Imaginemos se uma igreja pensasse no bairro, independentemente se as pessoas vão vir para a membresia da igreja ou não. Né? Imaginemos, né, se aquela balconista ela fosse a melhor balconista do mundo, independentemente se ela vai bater a meta ou não, né, se ela vai ser valorizada pelo cliente ou não, porque tem cliente que é malo, né? Ele é chato, você faz de tudo para atender, ele ainda reclama e se bobear, na hora de avaliar ele ainda dá nota 2, entende? Então assim, porque é aquele caso, né? Quem está perturbado quer perturbar, sei lá, deve estar no sangue um negócio desse. Mas assim, aí você olha, né, e vê o seguinte: imaginemos um mundo em que as pessoas tivessem mais empatia. A coisa seria diferente, né? Então a gente percebe que para acabar com a maldade do mundo, se Deus fosse acabar de uma vez, teria que acabar com o maldoso. E como Deus quer transformar o maldoso, então ele não acaba com a maldade do mundo, né? E aí, ou seja, é o milagre, né, da salvação que vai trabalhando na vida da gente e vamos, né, caminhando até chegar aquele dia. E aí a gente observa, né, que naquela noite, quando a garçonete foi para casa, deitou-se na cama, seu marido já estava dormindo. Ela ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora, obrigado, irmã Deise, como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido precisavam daquele dinheiro? Afinal, o bebê iria nascer em breve e não tinha quase nada de enxoval. Agradeceu a Deus, virou-se para o marido que dormia ao lado, notou que exausto caiu na cama com a roupa de trabalho, ainda um pouco sujo e com uma das mãos enfaixadas. Deu-lhe um beijo e sussurrou: tudo ficará bem, eu te amo, Paulo. Aí, né, você olha para uma situação dessa e percebe, né, o quanto assim, o mundo dá voltas para todo mundo o tempo todo. Às vezes você está fazendo bem para alguém e acha que você só está fazendo bem para alguém. Mas às vezes você pode estar fazendo bem para si mesmo e não percebe. Eu lembro quando eu era seminarista, tinha saído aquele comentário versículo por versículo do Antigo Testamento. E só para vocês terem uma ideia, na época ele estava em 700 e poucos reais e era o ano de... Agora eu não lembro se era 99, 2000 ou 2001. Não lembro agora, mas imagina, né, um comentário bíblico de coisa de 700 e poucos reais naquele período. Aí eu lembro que eu fui a educadora religiosa da igreja e falei assim: irmã, que tal a gente dar isso de presente para o nosso pastor? Ela, mas é caro, né? Eu falei, mas assim, se o conhecimento dele aumentar, não vai ser lucro pra gente? Aí, né, assim, a gente foi batendo um papo, né, e tudo e tal. Aí ela conversou com a liderança da igreja, compraram e deram de presente. Ele talvez nem saiba que eu fiz isso, né? E por exemplo, talvez alguém possa pensar: tá, mas por que isso? Porque aquele caso, né, assim, você olha para algumas coisas, né, a gente no seminário, então você vai ouvindo o seu pastor, né, você vai vendo e sabe que assim, a palavra reciclagem ela pode ser vista de modo negativo, então alguns substituem por atualização, né? Então você sabe que assim, eu chego a conversar isso até com alguns colegas. O lado bom de você
está atuando no seminário é que você vai sempre lendo, você vai sempre lidando com algumas coisas que vão acontecendo por aí, né, e tudo tal. E hoje, principalmente hoje, né, a gente percebe que teologicamente a gente está vivendo um momento bastante complicado, porque eu percebo um distanciamento muito grande não estou falando aqui de pastor igreja, pastor juventude de igreja, estou falando denominacionalmente falando. A gente percebe que assim, os pastores estão numa direção e a juventude está numa outra, muito diferente. E infelizmente, ambos os lados estão numa situação em que a gente está misturando posicionamento teológico, político, ideológico, como se fosse tudo a mesma coisa. E isso está prejudicando a comunhão, né? Mas como é que eu percebo isso? Eu percebo isso porque você verifica, a gente está dizendo que é Jesus, mas não é Jesus. Quem diz esse negócio aqui é teórico tal, de filosofia tal. A gente está dizendo que isso aqui é fé, mas não é bem fé. Isso aqui é de acordo com a linha de tal, não sei o que lá. E aí você sabe que é o seguinte, eu vou abraçar esse negócio, vou estar abraçando um negócio que não foi Jesus que disse, né? Mas alguém disse e a gente está dizendo que é o Evangelho. E aí nesse caso, assim, isso me ajuda a dialogar com o meu tempo e evitar briga com as pessoas, mas isso só me ajuda por causa da minha leitura, né? E eu vejo que assim, quem não tem esse discernimento, às vezes está afastando ainda mais o seu irmão, está afastando ainda mais as pessoas e tudo tal. E eu não estou dizendo que você tem que ficar estudando, né, necessariamente as coisas assim, eu tenho que fazer seminário para ser pastor. No nosso contexto sim, porque a ordem dos pastores estabeleceu isso. Mas o que eu estou falando é que às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente corre o risco, né, de defender uma coisa que não defenderia se conhecesse, certo? É como, por exemplo, eu tenho falado aqui, né, batido na tecla, né, de que a gente está vivendo um tempo em que todo mundo sabe tudo, né? E quando você vai procurar pela fundamentação, você percebe que a pessoa não tem fundamentação para ter tanta certeza do que ela tem. E o que me dá essa consciência? A consciência da minha ignorância. E quando a pessoa não tem consciência da ignorância, ela tem certeza. E quando ela tem certeza, ela pode estar andando num campo minado achando que está andando num jardim florido, certo? Então, quando eu pensei no meu pastor, eu pensei nisso. E muitas vezes as pessoas não podem não ter isso em conta, mas eu pensei, bem, ele tendo mais qualidade de conteúdo, ele vai ter mais qualidade para passar para a gente. Então, essa volta toda aqui é para falar que às vezes, né, você está deixando de investir em outrem, mas você está deixando de investir em si mesmo, certo? Como, por exemplo, eu já falei, acho que eu já falei isso aqui, né, de um determinado irmão, né, que eu tinha vindo da academia na época e fui à loja dele, e aí nisso a esposa dele, pastor, eu queria tanto, né, ir para a academia também, mas o fulano de tal, ele, não sei se a expressão que ela usou foi não deixa, né, ou não concorda, alguma coisa assim. Falei, cara, tu tá maluco? Que bobeira é essa? Não, pastor, vou dar carne para gato, cada uma, né? Aí ela vai ficar indo para lá, botando aquelas calças compridas. Eu falei, mas no final ela não volta, não é para você, né? Aí, brincadeiras à parte, eu costumo dizer, legal, o cara ele fica preocupado em investir na mulher dele, porque ele não quer que ninguém olhe. Só que chega uma hora que se bobear, nem ele olha. Aí eu fico pensando o seguinte, pensa comigo o seguinte, né, assim, quem perde, né, quando aquele cara não investe na esposa dele? Ele, né? Então, assim, observem que boa parte do nosso bem-estar ou dos nossos problemas tem a ver com a semente que a gente planta. Então, assim, às vezes, né, a gente, assim, não está investindo num filho
que poderia lá na frente ser bênção na nossa vida. Às vezes a gente não está investindo no esposo ou na esposa que poderia ser bênção na nossa vida. Às vezes a gente não está investindo no irmão, numa irmã que poderia ser bênção na nossa vida, né? E assim, às vezes a gente não está investindo no próximo que poderia ser bênção na nossa vida. Então eu fico pensando, né, se a gente pensar num contexto geopolítico, a gente vê, por exemplo, alguns países malhando o Brasil. Só que se a gente olhar, por exemplo, alguns países que malham o Brasil não têm as condições que o Brasil tem. Só que assim, o Brasil teve a sorte, né, de ter os políticos que tem. Mas assim, se a gente olhar assim, geopoliticamente, o Brasil seria um país que a gente poderia chamar até de autossuficiente. Porque, por exemplo, a gente pode não ser top num monte de questões de tecnologia. Mas agora, se a gente for pensar na questão de sobrevivência, acabou a internet, acabou o computador, acabou, por exemplo, isso, acabou aquilo. A gente tem petróleo, a gente tem água, a gente tem verde, a gente tem gado, a gente tem um monte de coisa. Ou seja, se a gente olhar pra gente, né, é claro que assim, quem a gente tem para cuidar é que é o problema, mas assim, o patrimônio que a gente tem é enorme. E aí, eu não entendo nada de política nem de geopolítica, mas se eu fosse de um país mais rico, de um país que tem mais arma, de um país que tem mais mídia, eu ia fazer de tudo para desqualificar o Brasil, para eu ter condições de tomar conta do Brasil. Momento neurose, tá, gente? Não estou afirmando, não. Eu, por exemplo, pensaria nisso. Por quê? Porque o Brasil tem mais gado, o Brasil tem mais planta, o Brasil tem um monte de coisa, certo? Então, aí você olha para algo do tipo, aí você pensa, poxa, vamos de alguma forma, né, extrair o máximo desse pessoal. E aí, observa bem, infelizmente, essa mentalidade foi a mentalidade que sugou todos os continentes. A África com os seus diamantes, né? Então, aí você olha, por exemplo, a América Latina, com todos os recursos que tinha, as Minas Gerais com os ouros, né? O pau-brasil, que eu sou brasileiro, nunca vi um. Então, aí você olha, né, para esse contexto todo, é o quê? É o homem sendo flagelo do próprio homem. É o homem extraindo do próprio homem. É o homem maltratando o próprio homem. E o homem destruindo o próprio homem, né? Então, aí quando a gente vai ver, a gente tem, por exemplo, fala-se muito, né, da questão da destruição do ecossistema aqui no Brasil, mas você vai ver, por exemplo, os outros países, eu nem sei se eles podem dizer que tem ecossistema. E aí você vai olhando, né, essa situação, né, em que a gente mesmo vai se destruindo, e o pior, né, é que alguns às vezes se levantam dizendo que estão nos defendendo, mas não, eles estão se enriquecendo com o discurso de que estão nos defendendo, porque se estivessem nos defendendo, nossa vida seria melhor. Então, assim, é como eu estou dizendo assim, o apóstolo não entende nada disso que está falando, é porque eu não sou burro. Então, assim, quando aqueles caras chegam naquele homem cego e falam assim, olha, ele é pecador, ele é isso, ele é aquilo, o que ele é eu não sei, eu sei que eu era cego e agora enxergo. Ou seja, vocês estão falando um monte de coisa bonita, mas ele me viu cego e fez alguma coisa por mim. Então, tem coisa que é o seguinte, você pode não falar bonito, mas a sua atitude mostra. E é o que a gente vê nessa historieta aqui, né? Esse cara, por exemplo, estava fazendo bem para uma moça, essa moça fez o bem para uma moça grávida, e essa moça grávida, né, era a esposa desse homem que não sabia que estava ajudando essa senhora. E que isso de alguma forma fique de lição para nós, porque às vezes, né, a gente está fazendo algo, e esse algo, né, eu lembro muito da música do Sérgio Lopes, quando ele fala: deixe que o amor de Deus entre no seu coração, e quando vir o seu irmão sofrer sozinho, estenda para ele a sua mão. No mundo só se vive uma vez e só se colhe o fruto do que se plantar. A mão que você hoje ajudar a levantar, vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Então é algo que assim a gente
poderia levar para a nossa vida em todas as situações. É como, por exemplo, aquele pai que abandona o filho, né? E não sabe que um dia ele pode precisar desse filho lá na frente, né? Mas assim, não deu o nome para o filho, não deu sobrenome para o filho, não cuidou do filho, não educou o filho, aquele negócio todinho. E aquele filho tem como pai o outro cara. Outro cara que assumiu sua mãe, assumiu o filho dela, botou o nome dele, levou para a escola, cuidou e aquela coisa todinha. Mas na hora, quando o cara tá lá, eu quero ser feliz, eu quero curtir a minha vida, aquele negócio todinho, ele não pensou nisso. Então, observa bem, né, que boa parte da vida da gente é semeadura e colheita, né, e às vezes a gente não para para pensar nisso. E falando aqui sobre a interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento, a intenção de Jesus, ao resumir o decálogo em 2 grandes mandamentos, consiste em harmonizá-los e não evidenciar qual deles é o mais importante. Na verdade, o que os fariseus queriam era saber de Jesus qual dos mandamentos era o mais difícil de cumprir. O Senhor vai além da pergunta capciosa dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial para a obediência aos 10 mandamentos. Assim, se alguém ama a Deus e não ama o próximo, é um falso cristão. Da mesma forma, se alguém insiste em dizer que ama as pessoas, mas não consegue amar a Deus, carrega em si uma falsa pretensão. Quando amamos a Deus, fica bem mais fácil amar o próximo, ainda que seja um inimigo declarado. Quando amamos a Deus, Ele nos ensina a amar o próximo. Alguém que ama a Deus e sabe que Deus o ama, sente que tal relacionamento resulta em um amor transbordante, capaz de alcançar os outros. O amor é o grande mistério revelado pelo Senhor Jesus, que nos torna incapazes de proporcionar dano a alguém. Quem ama a Deus sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo. Por exemplo, a palavra submissão caiu em desuso, perdeu a sua essência. Parece que uma esposa submissa é uma escrava do lar. A sociedade atual defende que a submissão conjugal é algo pejorativo. Na verdade, a submissão é feita por quem ajuda na missão. A missão do marido é cuidar e zelar por sua esposa. Uma esposa que ajuda nesta missão, na verdade, está colaborando para o seu próprio bem-estar. A esposa admite submissão, desde que o marido seja para ela tudo que Cristo é para a igreja. Efésios 5:25. O marido que conhece o amor de Cristo cuidará bem de sua esposa. E aí, a gente, por bloco ainda aqui, na questão do mandamento, os judeus eles tinham uma compreensão de, se eu não me engano, acho que era 613. Peço desculpa, tá, de não estar tendo precisão aqui, de não vir para cá fundamentado sobre isso. Mas, lembrando um pouquinho lá de algumas coisas, os judeus eles tinham uma compreensão de 613 mandamentos, sendo que 365 era só de coisa que não se podia fazer, né? E nesse caso, por exemplo, tinha uma ideia de que uns mandamentos eram de coisas que eram para ser feitas, esses 365 era uma série de regras, de proibições, e dava um total de 613. E aí vem aquela questão da tal da pegadinha, né? Quando, por exemplo, a pessoa tem a resposta, mas ela te faz uma pergunta. O problema é que Jesus tinha mania de responder com pergunta, né? Então, e isso dificultava a vida do pessoal, porque qual é o maior mandamento? Aí Jesus vai e se expõe, certo? Então a gente vê que Jesus ele bate na tecla, né, de que, olha, se você tem Deus em primeiro lugar e se você trata o próximo como você se trata, já foi. Até porque se você olhar inclusive os 10 mandamentos, você vai reparar que você vai tratar Deus como sua prioridade e você vai ter respeito pelo próximo como você gostaria de ser respeitado. Acontecendo isso, está tranquilo, né? Então, como, por exemplo,
algumas pessoas, eu até entendo, né, que elas às vezes têm algumas dificuldades com o meu perfil de liderança, porque na minha cabeça o líder ele não domina, o líder ele orienta. Então, assim, e às vezes existem pessoas que elas estão esperando, né, alguém para dominá-las, ou elas estão esperando alguém para elas enfrentarem. E aí eu desaponto as duas, né? Por quê? Porque, assim, quem quiser briga, vai brigar sozinho. Eu tenho mais o que fazer e eu escolhi minhas batalhas. E quem, por exemplo, está querendo alguém para decidir por ela, eu sou a pessoa errada. Eu estou aqui para apontar caminhos. E aí talvez alguém diga, mas por que isso? Porque eu, por exemplo, não aceito ser dominado. Então, como eu não aceito ser dominado, eu não me sinto confortável de dominar alguém, né? E assim, da mesma forma, eu entendo que a vida ela é muito mais útil do que eu ficar aqui medindo força para ver se eu sou maior do que alguém. Eu entendo que eu tenho meu valor, eu não tenho que ficar provando as coisas para os outros, ou, parafraseando o Renato Russo, eu também não tenho que provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. E nesse caso, eu, por exemplo, tento tratar as pessoas de um modo que eu gostaria de ser tratado. E eu vejo que nessa minha caminhada, a gente, no quesito liderança, a gente percebe duas características, quer dizer, uma única característica de dois tipos de pessoas nessa atuação, que é o rebelde e o tirano. Eu percebo que o rebelde e o tirano, eles têm a mesma característica. Eles são o centro. Então, por exemplo, o rebelde, ele não atende ninguém. Ele toma decisões e depois que ele, estou fazendo isso, ele faz assim, ele faz assado. Mas esse mesmo rebelde, se ele estiver na posição de liderança, tudo tem que ser do jeito dele. Todo mundo tem que bater continência para ele, todo mundo tem que pedir bênção para ele, né? Aquela coisa todinha, porque senão o outro está com Satanás. E aí você olha e verifica o seguinte, né? Que assim, quando você ama o próximo, você percebe que assim, você não é o centro. As outras pessoas, elas também têm interesses, as outras pessoas também têm ideias, as outras pessoas também têm pensamentos, as outras pessoas também têm anseios e as outras pessoas também podem estar certas. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai para o parágrafo seguinte, quando fala, né, que quando amamos a Deus, fica bem mais fácil amar o próximo. E eu vejo que, assim, quando Deus está no primeiro lugar da minha vida, tem aquela pessoa que ela é insuportável, mas por amor a Deus, eu vou suportá-la. Quando a Bíblia fala para amar o inimigo, ela não está falando para gostar do inimigo. Gostar do inimigo tem a ver, quer dizer, gostar do outro tem a ver com o quê? Fulano fez alguma coisa que me fez gostar dela. É como a conversa do Pequeno Príncipe com a raposa. Quando a gente fala sobre a questão de cativar, quando você cativa alguém, você se torna responsável por alguém que você cativa. Por quê? Porque aquela pessoa, por ter sido cativada por você, ela vai atender você, ela vai fazer de bom grado. Por quê? Porque você de alguma forma conseguiu cativá-la, conquistá-la, uma coisa mais ou menos assim. Mas por que isso aconteceu? Porque você de alguma forma foi legal. Parafraseando o filósofo Mário Sérgio Cortella, quem são as pessoas importantes? São as pessoas que são importadas para dentro das outras. E por que elas foram importadas para o coração e a mente das outras? Porque ela transbordou para além de si mesma. E aí qual é o problema da gente? A gente quer ser importante, mas confunde ser importante com ser popular. E não é a mesma coisa. O lixeiro é importante, mas não é famoso como Neymar. Você consegue ficar sem o Neymar, mas você fica sem o lixeiro? Entende? Só que como a gente confunde fama com importância, então a gente fica uma semana acampado para pegar o ingresso do Justin Bieber, mas não levanta para lavar a louça para ajudar a mãe. Entende? Porque a gente confunde fama com importância. E aí nesse caso, é como, por exemplo, eu fiquei chocado quando eu vi uma tuiteira postando que vai chegar o tempo em que Felipe Melo vai ser
mais famoso do que Machado de Assis. E eu tive um treco, porque eu tinha acabado de ler um conto de Machado de Assis que mexeu comigo profundamente, né? Eu não lembro de ter visto alguma coisa do Felipe Neto que tenha mexido profundamente comigo para eu me transformar numa outra pessoa. Mas Machado de Assis eu já li. E aí nisso eu tinha lido e eu me sentia assim, impactado com o conto de Machado de Assis. E aí eu estava olhando para aquilo, pensando, meu Deus, como eu sou mal, como eu preciso melhorar e tudo e tal. E aí quando eu vi aquele Twitter daquela menina, eu olhei assim, eu falei, o mundo está perdido. E aí nesse caso, eu olhei para aquela situação, eu fiquei impressionado, né? Mas aí um pastor amigo meu falou o seguinte, olha só, vamos lá, se a gente chegar e perguntar, né, para a nova geração, sobre Machado de Assis, o que vão dizer? Agora, se você perguntar para a próxima geração sobre Felipe Neto, o que vão dizer? E aí eu comecei a pensar que realmente essa palavra dessa menina no Twitter pode até ser uma profecia. Não que Felipe Neto seja mais importante que Machado de Assis, mas mais famoso sim. E aí eu senti dó do meu país, né? Então, assim, esse tipo de situação, né, que você olha e verifica, né, a questão, né, de você olhar para o outro, né, e pensar o seguinte, peraí, eu posso discordar do outro, eu posso pensar diferente do outro, mas eu posso não ter afinidade com o outro, mas Deus ama o outro. Deus se importa com o outro. Outro chutou a minha canela. E é aquilo que eu falei agora há pouco. Só a gente prejudicada que tem essa coisa de querer prejudicar os outros. Assim, a gente feliz quer ver os outros felizes. Tudo bem que pode até tornar alguém feliz com a sua felicidade. Isso até pode acontecer, né? É aquele caso, por exemplo, tem gente que fica incomodado com o meu sorriso, né? Por incrível que pareça, estou falando sério, né? E assim, eu costumo dizer, eu não sorri porque minha vida é perfeita. Eu sorri porque eu decidi ver coisas positivas apesar do sofrimento. Será que eu sou, por exemplo, uma pessoa ruim porque eu quero ver coisa boa em coisa ruim? Será que eu seria melhor se eu visse coisa ruim em coisa boa? Entende? Então, como, por exemplo, eu estava falando ontem no culto da irmã Odina, que eu tô vindo, cantando o louvor do Trazendo a Arca, e tô eu cantando alto, de bicicleta, o tempo passa, eu não sinto, e as pessoas na rua me olhando. Aí eu fico pensando, vai entender, se eu estivesse passando, né, vai se tratar garota, tava todo mundo tranquilo. Eu tô falando inglês pra vocês, né? Deixa pra lá. Então, o que acontece? A Bianca riu. Aí, em relação a essa situação, observa, se eu tô cantando um proibidão, se eu tô cantando alguma coisa, eu tô dançando enquanto eu tô cantando. Mas agora, observa bem, e nem por isso elas são nossas inimigas, né? Por exemplo, um obreiro que eu não conheço, né? Mas a gente estava num grupo de obreiros e tudo e tal, e está tendo uma ideia de que alguém te removeu por causa de um assunto e foi por causa de outro. Mas, por exemplo, como eu tenho falado algumas vezes aqui, eu estava falando com a Gisélia, né? Eu falei, Gisélia, eu estou com o coração muito apertado pelo ano que vem, porque assim, hoje a gente já percebe uma divisão muito grande na igreja evangélica por causa de política, né? E assim, pelo que eu falo, acredito que dá para vocês perceberem qual é o meu viés. Mas o fato de eu ter um viés não quer dizer que eu acredito que assim, tem um lado do bem, um lado do mal, tem o santo, tem o demônio. Eu não acredito nesse negócio, porque como pecador que sou, eu sei que é o seguinte, eu vivo num mundo de gente que peca, e gente que peca nem sempre é aquilo que está dizendo que é. Então, eu vou vivendo. Mas assim, tem gente que trata essas questões políticas como religião, e se esse ano está difícil, eu imagino o ano que vem. E eu não duvido, né, do fato de repente, assim, um grupo de pessoas que são anti-bolsonaristas malharem um bolsonarista, e de pessoas que são bolsonaristas malharem um anti-bolsonarista. Quando, por exemplo, é uma questão de perspectiva. Nós somos cristãos.
Nós podemos achar ou não, atribuir ou não, e podemos estar errados ou não. Agora, a gente não pode ficar nesse discurso raso quando nós somos unidos pelo sacrifício da cruz. Quando nossa preocupação é a eternidade. Quando nós temos que ser pastores de gente de esquerda e gente de direita. Quando nós temos que evangelizar gente de esquerda e gente de direita. Quando nós precisamos levar a salvação para gente de esquerda e gente de direita. E aí qual o problema? Quando um crente odeia, quando um crente tem raiva, quando um crente ataca um outro crente que seja de uma outra perspectiva, eu pergunto, onde está Jesus nesse negócio? Entende? Aí talvez alguém diga, mas o que isso tem a ver com amar o próximo? Tem muito. Porque para mim é absurdo alguém que, por exemplo, está no Facebook mandando mensagem de amor e ao mesmo tempo essa pessoa está mandando mensagem de ódio para aquele que pensa diferente. Eu não estou dizendo que a gente tem que pensar igual, né? Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa, já que Deus está em primeiro lugar e Deus quer que eu ame o meu próximo, eu preciso amar o meu próximo. E pode parecer estranho, né, isso que eu estou dizendo, mas é incrível, irmãos, é incrível o quanto as pessoas assim, elas conseguem se odiar só porque elas pensam diferente. É como, por exemplo, como pastor, eu já falei várias vezes para várias pessoas, não me chamem para participar de um lado. Eu sei que isso me dá problema, por quê? Porque um lado que tem mais poder, obviamente, vai me deixar numa situação difícil. Mas agora, por que eu não quero isso? Porque eu entendo que Jesus derrubou a barreira da inimizade. E que se existe gente que quer fazer isso com a Igreja de Cristo, que faça, mas não faça com a minha ajuda. Tudo bem que a minha ajuda pode não ser outra coisa. Entende? Ou seja, o indivíduo que quer atacar seu irmão em Cristo por causa de uma preferência política, por causa de uma condição socioeconômica, por causa de uma perspectiva teológica, seja lá por que for, faça, mas não com a minha ajuda. Por quê? Porque a Bíblia diz que precisamos amar o próximo como devemos nos amar a nós mesmos. É como, por exemplo, hoje a discussão é essa. É esquerda e direita, quando ninguém leu nada de direita, ninguém leu nada de esquerda, né? Assim, aí o detalhe, eu costumo brincar dizendo, né, peço licença aos irmãos de entrar no assunto que não tem muito a ver, mas eu falo com as pessoas, olha, se for pensar a questão de esquerda e direita, eu penso em Revolução Francesa. Eu não penso esquerda e direita no que está acontecendo aqui, porque aqui está uma bagunça, né? Não vamos esquecer que, por exemplo, há um tempo atrás, a gente tinha um governo de esquerda com gente de direita no ministério e um monte de coisa. Então, assim, esquerda e direita hoje não é esquerda e direita da Revolução Francesa. Não tem como misturar isso. Então, a gente tem, né, por exemplo, uma série de situações que a gente está falando que não conhece. E olha que, por exemplo, eu não conheço, mas admito que não conheço. Mas eu vejo crente brigando quando eles não conhecem. Entende? E aí, mas isso é marxismo cultural. Você conhece marxismo? Entende? Então, se não conhece o marxismo, conhece o marxismo cultural. Entende como é que é o negócio? Aí, eu defendo, eu sou contra o liberalismo. Você já leu alguma coisa de liberalismo? É o liberalismo econômico, é o liberalismo filosófico, é o liberalismo teológico, qual é o liberalismo? Entende? Então, aí, por exemplo, aí as pessoas elas estão brigando. E a sensação que eu tenho é que elas estão brigando porque elas querem brigar e elas só estão procurando um motivo. E aí eu sou obrigado, né? É estranho isso, né? De você, apesar de evangélico, recorrer à literatura secular e dizer que o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Né? Quando eu gostaria de citar, inclusive, um cristão falando isso. Mas o cristão fala que quem te viu passar na prova não te ajudou e quando viu você na bênção vai se arrepender. Então, entende? Assim, esse é o tempo que a gente está vivendo, né? E assim, a parte, né, que eu retardei falar, que tem a ver com a submissão da esposa, em que, assim, por exemplo, a Andressa Urach, né, ela foi bastante criticada, porque ela falou que é uma mulher submissa ao seu marido, e nisso que ela é submissa ao seu marido, e ambos têm uma condição financeira muito boa e tudo tal, não é uma questão de necessidade, alguma coisa do tipo, e que sabe que ela é cuidada, amada por ele e tudo tal, e aí vem um monte de gente batendo em cima.
E ela estava respondendo, não tem detalhes aqui, mas ela estava respondendo o seguinte: olha só, vocês não lutam tanto pelos direitos das mulheres? Eu quero ter o direito de ser submissa ao meu marido. E aí, por exemplo, a gente muitas vezes, quando pensa em submissão, pensa em jiu-jitsu, né? Quando um camarada, ele se impõe sobre o outro, subjuga o outro, e o outro não tem como sair. Mas, de acordo com o grego, a palavra submissão é diferente da palavra obediência, né? Então, enquanto a obediência é algo que está restrito a filhos e escravos, a submissão é algo relacionado à esposa. Por exemplo, submissão tem a ver com o quê? Quando eu chego aqui à segunda igreja Batista Vila Paulino, Diácono Reginaldo era o presidente em exercício da igreja. Embora Diácono Reginaldo me tratasse com toda a deferência pelo fato de eu ser um pastor e estar aqui ajudando, eu tinha consciência do meu lugar, e o meu lugar era como um visitante que deveria respeitar e bater continência com o presidente da igreja. Ponto. Se o Diácono Reginaldo lá na frente não vai fazer a mesma coisa comigo que eu fiz com ele, é problema dele. Porque eu tenho uma consciência de quem eu sou em Cristo, e Cristo quer de mim um respeito à autoridade. Seja do presidente da República, seja do presidente do Supremo, seja do presidente do Congresso, seja do presidente da minha igreja, seja, por exemplo, do policial que me aborda na rua, seja do meu professor na faculdade. Respeito, né, as pessoas que discordam disso. Aí é problema de cada um. Esse é o modo que eu penso. Assim, né, como, por exemplo, meus pastores, eu podia discordar deles, mas respeitava. E nem por isso era menor do que eles. Eu lembro como se fosse ontem. Eu, pastor membro, ia pregar na igreja de um amigo, e o meu pastor falou o seguinte: ó, a gente vai fazer um intercâmbio numa igreja tal, e eu quero que você pregue lá. Eu falei: pastor, mas é que eu já estou agendado para pregar na igreja de fulano de tal. Mas você vai pregar no intercâmbio da outra igreja. Talvez vocês até estranhem, né? Mas eu sou dessa geração, a gente obedecia, pastor, não tinha esse negócio. Aí nesse caso, mas é um novo tempo e a gente respeita. E aí nesse caso eu falei: tudo bem, pastor, não tem problema não, mas o senhor pode dar uma ligada para o pastor fulano para dizer que eu vou pregar no intercâmbio e tal? Tá, bom, vai lá pregar na igreja do Guilherme. Então o que acontece? Percebeu como é o negócio? Ou seja, sim senhor, não senhor, mas quem manda é responsável. Percebe como é o negócio? Então, ou seja, eu, por exemplo, poderia peitar o meu pastor, como tem um monte de gente que peita pastor. Eu decidi atender. Entende? Ou seja, eu não era obrigado a atender o meu pastor. Eu não ia ser excluído por não atender o meu pastor. Entende? Mas assim, quando você se submete, você não se torna menor. O fato de Jesus se submeter ao Pai não tornou Jesus menor. O fato do Espírito glorificar o Filho não torna o Espírito Santo menor. Mas na nossa cabeça, atender o pastor é ser mais fraco. Entende? Na nossa cabeça, respeitar o pai e a mãe é ser mais fraco. E uma esposa que atende o seu marido é uma esposa anulada, na mentalidade de hoje. E o que acontece aqui é que como, por exemplo, a palavra submissão passa a ideia, né, de os pés de uma mesa. Uma mesa sem os pés é apenas o tampo, não é uma mesa. Entende? Uma ponte sem suas pilastras é só um concreto estendido, não é uma ponte. E aí, por exemplo, a gente verifica que por que a Bíblia cobra da mulher a submissão e não cobra do homem a submissão? Porque a gente percebe que a coisa mais fácil do mundo, né, muitas vezes o homem ser dobrado pela mulher, a não ser o violento, mas aí já não é nem homem, é besta, é bruto, é outro negócio. Estou falando homem, estou falando de gente. Aí nesse caso, por exemplo, por que muitas vezes sogra e nora tem algumas dificuldades? Por quê? Porque o bebê da mamãe encontrou uma outra mulher que... Entendeu? Aí nesse caso, é uma luta desigual. Então, mãe,
você, mas ela, né, sabe como é que é. Então, aí nessa situação, por que não cobra da mulher isso? Por que não cobra do homem isso? Por que do homem é amar? Porque o homem lida muito com o corpo. E corpo de mulher, né? Desculpa as mais novas, mas muda com muita facilidade, né? Então, por exemplo, a gente vai olhar algumas situações que a Bíblia fala o quê? Ama como Cristo amou a igreja. Acabou. Entende? Se ela está com cintura 38, cintura 48, o problema é dela. Ama como Cristo amou a igreja. Acabou. Por que não fala isso para a mulher? Porque parece que não é tão difícil para a mulher fazer isso. Por que fala para atender o marido? Aí eu não sei, não vou falar, quero fazer o meu direito constitucional de ficar calado. Então, já falei de submissão, corri desse assunto, e nesse caso aqui, o meu está 55, mas está 55 também. Então, amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus. Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, agora assumiu do 5º ao 10º mandamento um segundo grande mandamento: amarás o teu próximo. Se observarmos bem, veremos que do 5º ao 10º mandamento, Deus tratou do cuidado para com o próximo. Se os primeiros 4 mandamentos do decálogo são exclusivos a Deus, do 5º ao último mandamento é alusivo ao nosso semelhante. O amor ao próximo não nasce em nós. Tal sentimento não é inato. Já nascemos dialogando com o pecado. Somos egoístas, competindo sempre com o próximo. E aí eu lembro, né? Foi a senhora irmã Deise que deu uma moto, acho que verde, para o Roberlano. Gisélia estava me contando, né, que quando ele ganhou a moto, aí tá ele brincando com a moto, e o diácono Fábio chegou para ele e falou assim: me presta essa moto aí. Não, toma essa, que era a moto velha dele, azul. Ele: mas eu quero essa não, essa. Aí eu pergunto: quem ensinou o garoto a fazer isso, gente? Porque ele entendeu o que o Fábio estava dizendo. O Fábio estava pedindo aquela, mas não, aquela era a moto nova. Ele emprestava a velha. Entende como é que é o negócio? Ou seja, na época, 3 anos. Entende como é que é o negócio? Assim, ou seja, a ideia de compartilhar, de dividir esse negócio todinho, é uma coisa que tem que ser ensinada, treinada, e a gente mesmo depois de burro velho, muitas vezes não faz. Então, nesse caso aqui, e pior, tem aquele que além de não fazer algo pelo próximo, ele acha que o próximo tem a obrigação de fazer por ele. Já viu gente assim? Ah, mas você tinha. Que tinha, rapaz? A vida é sua, cada um com a sua vida, onde já se viu. E aí nesse caso, né, se nos aproximarmos de Deus e do seu Santo Espírito, através da mediação de Cristo, nosso coração duro de pedra será transformado em um bondoso coração. A sociedade atual se relaciona de forma que o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento. É comum recebermos cartas onde no cabeçalho se lê o registro: ao amado pastor, ou ainda a amada igreja. Em nossos relacionamentos ocasionais também agimos dessa forma: olá, meu amado, olá, minha amada. Será que amamos mesmo? Será que este amor é verdadeiro e total pelo próximo? Certamente que não. Amor parece que se tornou apenas uma gentileza relacional e não uma evidência de que, de fato, fomos alcançados e transformados pelo amor de Deus. Amamos por interesse. Nos dias atuais não existe almoço grátis. Ainda que a bondade nos alcance a ponto de doar um prato de comida a alguém faminto, ficaremos aguardando ao final um agradecimento. Se alguém, após saciar sua fome, for embora sem agradecer, será motivo de frustração de quem lhe forneceu um prato de arroz e feijão. Se é que alguém não vai falar, né? Alá, alá, alá. Entende? É meio que assim, eu fiz, né, dizendo que eu estava querendo o seu bem, mas no fundo, o que eu queria era palmas. Entende? Aí observa bem que assim, esses são os seres humanos.
E se a gente não tratar isso, como é que vai ser a nossa caminhada? Até porque, vamos e venhamos, gente, ingratidão é um negócio que existe. Ingratidão é um negócio que existe. É o que eu pelo menos falo para os meus alunos. Não fica nessa de ficar esperando gratidão. Porque quem, por exemplo, espera aquilo que merece, pode receber o que não merece. Entendeu? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Se a gratidão vier, aleluia, glória a Deus. Mas se ela não vier, você já não estava esperando. É coisa do gênero humano. Se Deus fosse ficar esperando gratidão do ser humano, olha quanta murmuração a gente faz, meu Deus do céu. Olha quanta coisa a gente reclama. A gente reclama do sol, reclama da chuva. Depois lamenta o sol que não veio. Depois lamenta a chuva que não veio. Aí, ó, a energia, as portas de aumentar, né? Nessa iminência aí, não confundir com iminência, tá, gente? Então, nisso, a luz aí, por quê? Quantidade de água, a gente precisa de chuva. Aí quando vem a chuva, mas essa chuva tem que parar. Entende como é que é o negócio? Imagina, gente, olha o que Deus escuta todo dia. Entende? Pensa bem, se Deus passa por isso, sou eu que não vou passar, é você que não vai passar. Entende? Agora que a gente não reproduz esse comportamento, certo? E aí, para obter o amor de Deus, com o qual será capaz de alcançar o próximo, é necessário nascer de novo. É preciso abrir mão da velha criatura. É necessário relacionar-se com Jesus para que ele preencha o coração egoísta, ganancioso e insensível, até que o coração seja transbordado do amor de Deus. E fechando, amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. Em minha primeira viagem de avião, palavra do pastor Romilton, algo me chamou muito a atenção. A apreensão cedeu lugar à curiosidade. Antes da aeronave decolar, o procedimento da equipe de bordo foi reunir-se em frente à cabine e conceder várias instruções. Em uma delas, a comissária disse que no caso de despressurização da aeronave, máscaras iriam cair sobre nós. Caso estivesse com uma criança ou algum parente próximo no assento ao lado, a máscara de oxigênio deveria ser posta em mim no primeiro momento, para depois socorrer o outro. Aquilo me intrigou muito. Isso beirava o egoísmo. Quando o avião pousou, fui perguntar à aeromoça o porquê daquela orientação. Afinal, meu dever é cuidar do próximo. Ela esclareceu que nunca mais esqueci o que me dissera. Senhor, na tentativa de salvar alguém sem antes lhe salvar por falta de oxigênio, você morreria. Ficou claro para mim as palavras do Senhor Jesus: amarás ao próximo como a ti mesmo. Como posso amar alguém se estou morto? Como poderei salvar alguém se antes preciso de salvação? Como ajudar na cura de alguém se sou eu que precisa de ajuda? E aí nessa hora a gente falou muito do egoísmo, mas agora eu gostaria de bater na tecla, né, daquela situação da anulação. Enquanto tem aquela pessoa que ela é o centro de tudo e não presta atenção em nada, ainda bem que eu não perdi esse detalhe, porque eu podia passar por isso aqui, deixando de repente você se sentindo culpado, quando é para a gente ter um equilíbrio. Quem aqui nunca viu aquela mãe que se desdobra pelo filho e o filho não corre atrás? Quem aqui nunca viu aquela mulher que se mata pelo marido e o marido é um meninão que nunca amadurece? Quem nunca viu aquele marido que está sempre tentando atender a esposa e ela sempre fazendo com que ele se sinta culpado? Quem nunca viu, por exemplo, né, aquela pessoa que está sempre querendo que o outro faça, mas ela nunca faz? Quem nunca viu aquela pessoa que caça problemas e quer que os outros resolvam o problema que ela caçou? E aí muitas vezes ele pode estar se sentindo culpado, mas é uma falsa culpa. Às vezes alguém está manipulando a gente, porque vítimas manipulam. Então uma coisa que eu aprendi como pastor é que muitas vezes eu posso me sentir culpado por alguém que está bancando a vítima, e a pessoa só está bancando a vítima porque ela quer manipular as pessoas. Até porque, vamos e venhamos, numa situação para você ganhar apoio, é mais jogo você ser o quê? A vítima, entende? Ou o protagonista? Não, é a vítima. Porque se você for o protagonista, você consegue um bando de invejoso. Mas se você for a vítima, você está no nível abaixo e todo mundo quer te ajudar. Percebe como é o negócio? Então, por quê? Porque todo mundo está assim, fulano está pior que eu.
Entende? Agora, se você é o protagonista, olha lá como é que fala, como é que é metido. Às vezes você nem é. Entende como é que é o negócio? Mas por quê? Você, quando é protagonista, você pode causar inveja nas pessoas. Entende? Agora, você, quando é vítima, vamos ser, né? Vamos ali e tal. E aí, às vezes, o cara faz o quê? Fulano não gosta de mim. Aí todo mundo já bota a mão no ombro dele. Fulano foi injusto comigo. Reparou que fulano quer dominar a situação? Reparou que fulano quer controlar tudo? Por isso que ele está me perseguindo, porque eu estou defendendo vocês. E eu estou pagando o preço. Aí a pessoa, coitado do irmão fulano, né? E aí nessa situação você se sente culpado de não comprar o barulho dele. Entende? Então é nessa situação que às vezes a mulher fica lá com aquele marido que não presta, né? Aquele filho fica, por exemplo, sacrificando o casamento dele por causa de pai e mãe manipulador. Aquele pai, de repente, deixa de casar de novo por causa daquele filho manipulador. Ah, mas o meu filho, mas o seu filho ele só tem 30 anos, tadinho, e ele não conseguiu aceitar você, a nossa nova relação. Vai te catar. Entende como é que é o negócio? Então são algumas coisas que você olha e assim, não é amor ao próximo ser manipulado por meninos que não cresceram. Não é amor ao próximo ser manipulado por gente que quer controlar a gente. Não é amor ao próximo. E detalhe, não adianta você querer fazer tudo pelos outros e não fazer por si mesmo, como esse episódio aqui. E antes da campanha tocar, né, eu preciso lembrar de uma história. O pastor Roberto fazendo uma visita. E ele estava fazendo uma visita a uma família em que tinha uma irmã, né, que ela cuidava dos filhos adultos, dos netos e do marido que tinha um problema de saúde crônico, mas era um problema físico, certo? Então era uma situação que às vezes ela precisava até arrumar um jeito de carregar ele no braço, né? Devido a uma, agora eu não lembro se era uma questão óssea ou neurológica, alguma coisa assim, mas sei que ele sentia muita dor crônica. E aí eu chegava para ele e falava assim, mas por que a senhora não está indo à igreja? Ah não, mas é porque por causa do meu marido. Estavam os três na sala, no papo reto, né? Então aí nessa situação, né, eu cheguei e falei, tá, mas por exemplo, a senhora não sai para pegar o benefício da aposentadoria? Mas aí ele não tem... Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando a senhora vai buscar o benefício da aposentadoria, a senhora pode sair e ele fica sozinho, não tem problema. Mas quando a senhora vai para o culto, né? E o culto na minha outra igreja era de 1h30, né? E aí nesse caso, assim, 1h30, a senhora voltar, ele não pode. Minha pastor, não sei o que, mas ele, não sei o que, tal. Aí eu fui e peguei um texto de Provérbios, né, falando sobre a importância de amolar o machado. Eu sei de um negócio, a coisa foi ficando no nível que o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, prega a palavra. Eu falei, eu estou pregando a palavra, irmão. Sabe por que eu estou pregando a palavra? Irmão, porque é o seguinte, daqui a pouco a senhora não vai ter mais coluna, daqui a pouco a senhora não tem mais vida espiritual, daqui a pouco está acontecendo um monte de coisa com a senhora. Deus não vai deixar. Vai, irmão, Deus vai deixar. Deus deixa a gente. Deus deixa a gente colher os frutos que a gente planta. E vou dizer mais ainda. Está arriscado a senhora morrer e continuar viva aí. Aí eu não sei se dá para perceber. O pastor Roberto não começou a ser irritante aqui não. Ele sempre foi. Entende? Então, como diz a Gisele, né? Tá vendo? Por sua causa eu deixei de ganhar presente. Então nessa situação, o que acontece? Brincadeiras à parte, amor ao próximo também tem a ver com se amar. Porque como é que você vai ajudar alguém se você não se ajudar? É como, por exemplo, o Roberlan está sempre entre nós. Mas a gente sempre tenta separar um tempo para nós dois como casal. Por quê? Marido, mulher e filho não é casal. Marido, mulher e neto não é casal. Marido, mulher e mãe não é casal. Marido, mulher e pai não é casal. E se casal não tem vida de casal, a coisa vai complicar numa hora ou outra. Ah, pastor, vira essa boca para lá. Se casal não cuidar da vida de casal, vai ter problema uma hora ou outra. Porque o elogio que você não faz à sua mulher, alguém pode estar fazendo. Entende? Aquela sensualidade que você não está fazendo com o seu marido, outra pode estar fazendo.
E se vocês não têm tempo junto, ah, mas ela está velha, mas não está morta. Ah, mas ele está velho, mas não está morto. Abre teu olho, mané, abre teu olho. Então, nesse caso, às vezes a gente não está cuidando das coisas, entende? E assim, fechando, né, a gente observa que antes de amar ao próximo, devemos amar a nós mesmos. Pode até parecer um ato egocêntrico, mas Deus quer que antes de amar o próximo, apresentemos a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. O apóstolo Paulo, sabendo que estaria completando sua carreira neste mundo, enviou um conselho a seu discípulo Timóteo. Era o velho pastor aconselhando o jovem pastor. Seu parecer foi: tem cuidado de ti mesmo. Assim, a recomendação paulina é para que o pastor nunca se esqueça de que a primeira ovelha do seu rebanho não é a esposa ou os filhos, tampouco as ovelhas a qual Cristo lhe confiou. A primeira ovelha do pastor é ele mesmo. E aí, por exemplo, dificilmente você vai me ouvir coisa do tipo assim: ah, eu estou me matando pela igreja, ninguém me dá valor. Sabe por quê? Porque eu não estou me matando pela igreja. Entende como é o negócio? Ou seja, deu, eu faço. Não deu, não faço. Jesus já morreu pela igreja. Agora já viu? Tem aquele pastor que se mata, ninguém deu valor. Ué, você fez para eles? Então, voltando para cá, a primeira ovelha do pastor é ele mesmo. Por isso que eu cuido da minha saúde, por isso que eu cuido da minha alimentação, por isso que eu vou ao médico, né? Todo ano, que nem fui ao urologista agora entregar meus exames, né? E aí, pastor? O grande dia ainda não chegou, relaxa. E aí nisso, fui lá, e aí, tem alguém com câncer na família? Eu falei, não. Mas o que te trouxe a fazer o exame e tudo tal? Não, porque todo ano, desde os 40 anos, eu faço o meu PSA, o exame de sangue, ou o que o médico mandar, né? E aí nisso ele, não, tá tudo ok, tá tudo certo, mas volta daqui a 6 meses. Aí eu já fiquei com o coração apertado, porque sempre foi uma vez ao ano, mandou 6 meses, né? Aí, mas ainda assim, o que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Claro, coisas ruins acontecem? Acontecem, mas que não aconteçam com a minha ajuda. Qual é o problema que muitas vezes nós temos? É o que eu falo muito aqui, inclusive na igreja. A gente quer mandar na igreja, mas não manda na própria vida, entende? A gente, por exemplo, fica assim: essa semana vou fazer exercício, aí não faz. Bem, se eu perco para mim, eu empato com quem? Eu perco para mim, meu Deus do céu. Então eu não empato com mais ninguém. Olha só, se eu perco para mim, não empato com ninguém, eu venço o que nessa vida? Nada. Então, se eu não cuidar de mim, como é que eu posso ajudar vocês? Se eu não botar ele na disciplina, eu tenho que ler a Bíblia e orar. Como é que eu vou falar para vocês? Pastor, você não lê? Ler para pregar é diferente de ler para ler. Entende? Por exemplo, uma coisa é preparar a comida, outra coisa é comer. Entende? Então, se eu não fizer isso, mas estou na correria, dá teu jeito. Você é a primeira pessoa que você tem que liderar. É aí onde muito obreiro tem problema na igreja. Por quê? O diácono quer mandar na igreja, mas não resolve a própria vida. O pastor quer dominar a igreja, mas não domina a si mesmo. A irmã quer controlar o pastor, mas ela não controla os filhos. Ou seja, é muito fácil querer dominar a igreja e não cuidar da própria vida. Até isso eu também sei fazer, entende? Aí nesse caso, o texto diz, né? Assim a recomendação paulina é para que o pastor nunca se esqueça. Já li essa parte. Só conseguirei ajudar alguém se antes tenho certeza que minha saúde está perfeita. O discurso de despedida de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso não foi outro senão os aconselhar: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Então, como eu vou conversar com vocês, né? Como, por exemplo, eu falei aqui sobre a questão de vida de casal. Se eu não tomo conta da minha vida, eu não vou me sentir à vontade para cobrar isso de vocês. É simples isso, entende? Aí, quer dizer, se eu fosse hipócrita, eu acho que eu conseguiria assim. A única forma de demonstrar o nosso amor a Deus é manifestando esse amor ao próximo. A prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para poder cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele lhe ensinará a amar a si mesmo e ao próximo. Então, que a gente possa ter esse cuidado, como eu falei. Amar não é gostar. Gostar é gostar de alguém que tem afinidade com você. Amar é querer o bem ao próximo. Por isso que a Bíblia fala: se teu inimigo tiver fome, dá de comer.
Ou seja, porque é uma questão de ação. Ação. Então, por exemplo, tem aquela situação daquele cara que me tira o sono. Senhor, abençoa o fulano. É ação, não é assim, eu estou sentindo uma coisa gostosa no coração quando eu penso no fulano. Não, entende? E como vem a pergunta, né? É possível amar a Deus e ignorar as pessoas? Tem gente que faz essas cenas aí, né? Como extrair de Deus o amor capaz de transbordar e alcançar o próximo? Quais as práticas cristãs que devem ser realizadas para que alguém esteja apto a amar o próximo? Então que a gente possa parar para pensar com carinho nisso, porque é aquele caso, né? A gente pode estar cantando um monte de coisa bonita e fazendo um monte de coisa feia. Pode, em nome de Deus, estar servindo ao diabo. Que Deus nos guarde. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, e eu peço que tu estejas nos ajudando a ser bênção para a nossa geração, no nosso tempo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, minha gente, daqui a 15 minutos a gente está aí de volta.